Como eu posso saber que os momentos finais da história se aproximam? Como eu vou entender isso? A figueira era uma planta muito cultivada pelos povos antigos, especialmente lá no Mediterrâneo. Os romanos, os gregos e especialmente os egípcios, os judeus e muitos outros povos cultivavam a figueira, comiam figo. Figo era uma fruta predileta, né, muito usada, e estava junto também de outros frutos. Entre os frutos da terra prometida, você vê que no Antigo Testamento, na Torá, é mencionado o figo. E o figo tinha uma vantagem: ele podia ser preparado e seco para ser conservado por meses. Então, quando as pessoas faziam uma viagem longa, poderiam preparar as frutas dessa forma e deixá-las conservadas para irem consumindo durante a viagem, inclusive para atravessar o deserto. Povos antigos usavam essas técnicas. O figo era uma ótima fruta para isso, então era muito usada. Jesus certamente se alimentou muito dessas frutas, isso estava na dieta, no cardápio desses povos do Mediterrâneo. Em vários povos do mundo, até os incas cultivavam figos, figueira, há diversos tipos de figueira, né? Mais de 700 tipos dessa planta aí, mas especificamente a figueira desse tipo comestível, etc., era usada lá no Mediterrâneo, e Jesus usa a parábola da figueira, a história, né, a comparação da figueira, para demonstrar como deveríamos nos comportar diante dos acontecimentos mundiais, diante de fatos históricos, diante das coisas que observássemos que estariam acontecendo na história. E estas coisas estão acontecendo atualmente. O que Jesus profetizou, o que Jesus revelou neste sermão que está em Marcos, capítulo 13, que é chamado de Pequeno Apocalipse de Cristo. Marcos capítulo 13, e especialmente esses versículos aqui, do versículo 28 até o versículo 32, Jesus aqui mostra que nós precisamos estar atentos ao cumprimento das palavras de Deus. Essa é a forma de nos prepararmos para os acontecimentos no planeta Terra, os acontecimentos que demonstram que a humanidade está numa convulsão constante e cada vez mais intensa. Não importa os avanços tecnológicos, não importa os avanços até mesmo no conhecimento, muitas coisas, muitos benefícios a humanidade, as sociedades de nosso tempo têm colhido com o avanço da tecnologia, da ciência, do conhecimento, de descobertas, de invenções. Mas apesar de tudo isso, nós vemos que os desvios e as incoerências da consciência humana continuam a mesma coisa. Ou seja, o ser humano é pecador, ele continua pecador, e as sociedades estão sempre se afundando debaixo de sistemas que trazem engano, sistemas que as dominam, que dominam as pessoas, dominam uma quantidade enorme das populações no mundo. Vai e vem, surge uma nova filosofia, uma nova forma de dominação em países, em continentes, em povos, nos sistemas educacionais, para prender as pessoas em enganos, em traições, em arrogâncias. Ou seja, com todos os conhecimentos, todos os meios de transportes, todas as formas de entretenimento, ainda assim nós vemos a humanidade colhendo frutos da sua falta de mudança de caráter, falta de mudança de coração. Por isso Jesus conta essa parábola
e diz para nós ficarmos atentos aos fatos que foram profetizados. Então ele diz para os discípulos dele: aprendam a parábola da figueira. Quando vocês veem que os ramos da figueira se renovam e as folhas da figueira brotam, então vocês sabem que está próximo o verão. Assim também, quando vocês começarem a ver acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Ou seja, ele mostra que nós precisamos estar atentos aos fatos, porque Deus está dando chance à humanidade. Então, quando as portas, ou seja, quando os momentos finais do retorno de Jesus começarem a sinalizar para a humanidade, aqueles que estiverem mais atentos, mais perto dessa iluminação, mais perto mais dentro do caminho de Cristo, dentro do caminho da sabedoria da palavra de Deus, saberão distinguir que é a hora de estarem numa postura de atenção, uma postura de justiça, de uma vida correta, de uma vida de amor a Deus, uma vida de amor ao próximo e uma vida também de defesa da verdade, visto que há uma tendência constante das sociedades, uma tendência constante delas se deixarem enganar. Elas são enganadas por seres interdimensionais que pululam, que transitam entre os governos, entre os sistemas filosóficos, entre os sistemas educacionais, seres invisíveis que agem na inconsciência humana. Por isso Jesus fala para estarmos atentos, por isso que ele usa essas expressões: aprendei, vede, sabei. Então aprendam a parábola, vejam o que está acontecendo e saibam que está próximo o momento está chegando. Acontece que esses momentos, essas intervenções, essas coisas, esses fatos profetizados, eles já aconteciam desde o momento, desde os primeiros anos depois de Cristo começaram a acontecer. A grande tribulação começou já a dar amostras do acontecimento desde do ano 70 depois de Cristo, quando Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, fez aquele ataque violento, aquele morticínio violento. A tribulação já começou a acontecer com o povo judeu. Mas não há motivo para nós acharmos que a tribulação só aconteceria com os judeus. Há indícios nos textos proféticos que a grande tribulação vai acontecer com os cristãos também. Os cristãos seriam perseguidos, assim como passaram a ser desde o começo, desde o primeiro século, mas essa perseguição vai acontecer e vai se tornar intensa também na grande tribulação, que vai ser um fato mais intenso quando estiver chegando o momento. Então esses fatos profetizados, guerras, rumores de guerras, sinais no céu, apostasia, ou seja, o afastamento da fé, essas coisas todas foram acontecendo ao longo da história humana e da história do cristianismo e vão acontecer também no mundo inteiro. Vai haver uma intensificação. Eu comparo isso a uma espécie de infecção que entra no corpo humano, mas que o corpo humano, à medida que envelhece, aquela infecção, se não foi tratada, ela se torna mais forte quanto mais vai chegando a idade. Assim também no planeta Terra, assim também na história humana, quanto mais o tempo passa, certas infecções, ou seja, as incoerências humanas, a desagregação espiritual humana, vai se tornar cada vez mais intensa, mais forte, mas enquanto isso também, a iluminação vai atingir muitas e muitas pessoas, porque o Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Então é uma espécie de concorrência que vai acontecendo na história.
a infecção do pecado, a grande tribulação, a apostasia, pessoas se afastando do caminho, muitas pessoas se afundando no lamaçal dos enganos, do conjunto de sistema de ilusões, mas também muitas pessoas ouvindo o chamado e saindo desse sistema de ilusões para entrar no caminho da verdade, da vida, para entrar no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, para buscarem a verdade. Muitas pessoas estão ouvindo o chamado e vão ser iluminadas. Que você seja uma dessas pessoas. O chamado está chegando a você. Está chegando a você através deste vídeo, está chegando a mim. O ensino da palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, pesquisar os ensinos da Bíblia, é uma das melhores, se não a melhor forma de você estar se preparando para os acontecimentos no planeta Terra. Não há motivo para ficar desesperado, não há motivo para ficar preocupado se você está se aproximando da luz, se você está abrindo os seus olhos, estudando a palavra de Deus, estar atento aos acontecimentos, conjugando o ensino da Bíblia com os fatos que você vê ao seu redor e não se deixando enganar por esses sistemas ilusórios. É a grande postura que você tem que assumir na sua vida para não ser puxado para baixo, para dentro dessas grades, desses arcabouços que as dominações, os comandos do planeta Terra tentam colocar sobre a cabeça das pessoas, prendendo e enganando milhões de pessoas. Você já está vendo como muitos cristãos estão sendo perseguidos em países que têm regimes ditatoriais, regimes ateístas. Você está vendo também como uma grande população da Terra e do Ocidente, que o Ocidente foi tão influenciado pelo Evangelho, pelo cristianismo, mas um grande número de pessoas no Ocidente estão votando em defensores de ditaduras, mostrando como é fácil enganar o ser humano. E são pessoas de elites intelectuais que ficam negando a Bíblia, negando os ensinos de Jesus, deplorando a verdade espiritual e indo em direção a filosofias, a utopias, se achando mais espertas que os ensinos da palavra de Deus, mais espertas que os princípios que são oriundos dos mandamentos que foram dados pela fonte suprema do universo. Então tem uma elite que se acha intelectual e que fica disseminando uma corrente de pensamentos para levar os jovens, para levar várias pessoas a aceitarem uma ditadura mundial. Então, se você lê a Bíblia, se você pesquisa os ensinos que Deus nos dá pela sua palavra, você se torna uma pessoa que assume uma postura que resiste aos enganos que Satanás fomenta nos sistemas, nas instituições humanas. As instituições que foram fundadas muitas vezes com boa intenção, intenção de proteger, intenção de servir, intenção de governar com uma certa equidade, com certo equilíbrio, mas que acabam se corrompendo e fazendo parte de um conjunto de sistemas ilusórios, que a Bíblia chama de mundo. Então não se deixe enganar pelo mundo, pelo inimigo e pela inconsciência humana. Procure se despertar, procure manter sua atenção espiritual seguindo a Jesus, lendo as Escrituras. As Escrituras servem como um farol para nós interpretarmos os acontecimentos. A leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia aumenta a sabedoria humana. Mas tem que ser uma leitura e um estudo bíblico iluminados pelo Espírito Santo. Não por doutrinas errôneas, doutrinas erradas, tendenciosas,
doutrinas que também muitas vezes servem mais para manter as pessoas debaixo de uma estrutura religiosa que encampa suas consciências e as impede de crescer em Jesus. Não, nós temos que procurar crescer em Jesus. A Bíblia nos foi dada para nós conhecermos a Jesus e não para nós ficarmos presos dentro de religiões que não entram no plano de Deus. Então procure o ensino bíblico que torna você capaz de conhecer a Jesus, de seguir a Jesus e de seguir aquilo que ele realmente ensinou, lendo os evangelhos, lendo o que está no Velho e no Novo Testamento. Não há motivo para a gente ficar caçando outros novos cristos, outros novos profetas, outras novas conjecturas, outras novas teologias por aí afora. Isso não tem dado certo. Muitas vezes surgem pessoas empolgadas com uma nova visão teológica, mas passa o tempo, você está vendo esses pregadores que só foram grandes em certa época, se tornaram hereges, se tornaram pessoas que perderam seu brilho espiritual, não são mais usadas por Deus, se tornaram pessoas que ficam afofando o leito da prisão espiritual da nossa sociedade, ao invés de serem arautos de uma libertação, de um arrependimento, mudança de coração. Então, o que nós vemos aqui nos ensinos de Jesus sobre o final dos tempos é que tem que haver arrependimento, tem que haver mudança de mente, mudança de direção. Não é se deixar levar pela enganação que está por aí afora, mas é seguir a Jesus, seguir com simplicidade, com uma fé simples baseada nas Escrituras Sagradas, com um coração temente a Deus, um coração que leva Deus a sério, porque Deus é amor, mas Deus também é justo. E é por isso que a humanidade está colhendo o que ela está plantando, essas guerras, essas incoerências todas estão acontecendo porque os seres humanos, ao invés de seguirem a Jesus, ainda tentam tapear as coisas, inventando modas. É Jesus que vai sarar o ser humano. As pessoas têm que se voltar para Ele, têm que se tornar para Ele. E isso tem acontecido, graças a Deus, em muitos lugares, até mesmo em culturas que são contrárias ao cristianismo. Muitas pessoas ali estão se voltando para Jesus e para a palavra de Deus, por incrível que pareça. Então, enquanto aqui no Ocidente você vê pessoas desafiando a Bíblia, querendo tapar o sol com a peneira, tentando se esconder da verdade de Deus, da verdade de Cristo, para seguir ensinos demoníacos, seguir ensinos que deformam mais ainda a consciência humana. Você vê pessoas fazendo isso, enquanto aqui no Ocidente pessoas estão fazendo isso. Em outros lugares, em culturas fechadas para o cristianismo, há muita gente encontrando Jesus e saindo da incredulidade. Que coisa, né? Deus age realmente de forma surpreendente. E é por isso que Jesus fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Ele fala: sabei que essas coisas estão para acontecer, e ele fala então para buscarmos saber, ter consciência, estar atentos, prestar atenção. Esteja atento, ande na iluminação de Cristo, esteja firme nele. Muitas pessoas vão se apostatar da fé, haverão perseguições, mas em Cristo Jesus você tem a paz interior, a força para superar as contradições, os antagonismos, as dificuldades, as barreiras. Nele você tem forças para superar até você mesmo. Cristo em você é a chave da sua vitória,
é a chave da sua persistência. Ele é a nossa força. O Pai nos deu seu próprio Filho para que nós pudéssemos ir em direção ao Pai e receber uma vida de paz espiritual e não se deixar levar por essas soberbas e esses sofismas que estão ao nosso redor. Então, é uma boa jornada para você em direção à luz, em direção a Cristo. Graça e paz.